Olá, aluno! Mais um encontro dando continuidade aos nossos estudos sobre o design criativo. E agora a gente chegou num ponto que é importante compreendermos e entendermos quais são os referenciais estéticos de cada área, como a gente pode utilizar ou pensar de forma criativa um projeto. Seja ele um projeto de arquitetura, seja ele um projeto de design de produto, de design de interiores, de moda, independente da área com a qual você atua, se você está na área criativa, você pode utilizar desses recursos e ferramentas que nós vimos até agora para poder pensar em soluções de forma criativa. Bom, nós vamos ver então um universo de cases e aplicações e vamos ver então um case de arquitetura criativa e um case de design criativo, para poder compreender como que um profissional pode buscar esses referenciais estéticos numa determinada temática e extrair esses elementos para poder pensar aí, então um produto, pensar então uma forma diferente de atender essa demanda que foi solicitada através do projeto, tá certo? Nosso objetivo de aprendizagem, então, analisar cases de arquitetura e design criativo, ok? Vamos lá, case de arquitetura criativa. Quando nós falamos de um case, nós temos que entender que antes de iniciar ali esse projeto ou resultar nesse projeto que eu vou apresentar para vocês, toda essa organização passou por uma definição, por um briefing. Eu tinha um objetivo a partir desse projeto, ok? E aqui eu trouxe então um projeto para vocês, tá certo? Também de minha autoria, só para a gente poder analisar e entender esse percurso que é feito dentro do processo criativo, usando as estratégias e ferramentas do design criativo, né, para poder chegar em um projeto que realmente atenda às necessidades. Eu tenho então aqui uma definição de marca e a partir dessa marca o foco era pensar em um ponto de venda, né, pensar numa estrutura do design de um ponto de venda para essa marca. A marca então se chama E-Collection, tá? Luxo é ser sustentável é o slogan da marca. Enquanto organização, a marca tem essa ideia de trabalhar com produtos de moda que tenham um viés sustentável e com foco na moda festa, tá certo? A expressão do produto, e aí repare que eu estou usando mood boards para fazer essa referência, a expressão do produto tem justamente essa referência, ó, sustentabilidade, né, essa questão da moda circular, do renovável, mas também um apelo estético que lembra essa questão do luxo, que é o produto de moda festa, exclusivo, sob medida, ok? Então eu já vou construindo esse percurso que é norteador para o desenvolvimento do meu projeto. Lembrando que o projeto final tem que ser um ponto de venda, ok? A partir dessa referência, entendendo que a marca tem esse viés sustentável, entendendo que o produto tem essa estética de ser exclusivo, mas com um apelo sustentável, né, de reaproveitamento de materiais e tudo mais, que era o que norteava a proposta da E-Collection, eu crio um mood board. Um mood board que vai ter referências visuais que eu posso trabalhar no meu projeto. Plantas, elementos de design, né, produtos renomados, uma estrutura onde as peças fiquem talvez flutuantes, para que eu não tenha tanto uso de madeira, para que eu não tenha tantos materiais de impacto sendo trabalhados, uma parede verde, quem sabe. Então, aqui algumas referências que você pode levantar enquanto inspirações, ok? Se isso for aprovado, aí você já pode partir então para o desenvolvimento da proposta do ponto de venda, tá? Aqui então, como seria a fachada, como seriam as partes internas desse ponto de venda, como seria organizado esse layout. Então repare que alguns pontos daquilo que eu falei para vocês da marca estão trabalhados aqui. Conceito de exclusividade. Eu tenho apenas 2 manequins na vitrine. Isso já me faz observar que ali eu não tenho um produto de produção seriada. Eu vou ter então 2 elementos, 2 produtos exclusivos ali, já trago esse ar de exclusividade, ok? Na parte interna, a parede de tijolos traz um pouco dessa questão rústica, mas ao mesmo tempo aconchegante e lembra muito do barro, do natural, combinada com a parede verde, que nós temos também na entrada da loja à esquerda, nós temos uma parede verde. Essa parede verde também vai trazer essa questão natural, esse olhar um pouco mais da sustentabilidade, tá certo? E as peças flutuantes nas araras, um hall, né, perto dos provadores, onde eu tenho ali
cadeiras ícones do design, então eu vou montando e combinando essa referência que precisa ser luxuosa, mas tem que ter um apelo sustentável, um apelo estético, né? Que vai lembrar essas questões sustentáveis que é o pilar da marca, ok? Então eu combino esses elementos e monto um projeto. Aqui no caso foi um exercício criativo que eu executei para trazer para vocês. Então é com esse raciocínio que você, enquanto profissional da área criativa, precisa trabalhar essa organização dos seus projetos de design, tá certo? Quando a gente leva esse mesmo raciocínio para uma outra área, que é o desenvolvimento de produto, por exemplo, nós vimos um case de moda lá com o iaque tibetano, vocês viram agora aqui uma proposta de arquitetura, e para a área de desenvolvimento de produto, a gente também pode trazer esse mesmo olhar de exercício criativo. Como que funciona isso? Seja qual for a área de atuação, a criatividade se elabora em nossa capacidade de selecionar, relacionar e integrar os dados do mundo externo e interno, de transformá-los com o propósito de encaminhá-los para um sentido mais completo. Eu faço esse exercício para estruturar o meu raciocínio criativo e evidenciar, então, o meu projeto, a minha proposta, a minha solução a partir do projeto que eu estou executando. Aqui, como referência visual, nós temos a obra de arte Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. É uma obra famosa no movimento pós-impressionista e Van Gogh é um nome muito importante desse movimento justamente por trabalhar com essas linhas carregadas de tintas, pinceladas bem dramáticas. Essa referência estética vai ser o pontapé inicial para o desenvolvimento de uma coleção de utensílios domésticos. Como que isso se dá? Aqui, ainda em formato de exercício, tá? Então, lápis grafite, utilizando como mood board, como inspiração, a obra Noite Estrelada de Van Gogh, o exercício foi extrair esses elementos para pensar, então, em referenciais para uma coleção de utensílios domésticos. Ok? Professor, mas elas são um tanto quanto diferentes. É exatamente essa a ideia, pensar de forma criativa. Lapidar essas referências para transformá-las em um produto mais comum, digamos assim, se torna um exercício fácil. Então, o importante é você extrapolar a sua criatividade usando esses recursos, no caso, a inspiração aqui na arte. Então, reparem que as linhas e formas da obra, ó, como nós temos aqui esse volume que está no céu, o movimento, a planta, né, aqui, ao fundo nós temos a cidade, tudo isso vai sendo trabalhado nos produtos, ok? Ó, reparem que, por exemplo, o cabo do garfo e da colher ali vai lembrar essa estrutura da planta. Eu tenho esse movimento para a tampa desse pote que lembra essas linhas onduladas do céu, tá certo? Um pires, por exemplo, poderia ter como fundo a lua, né, que é um ícone central ali da composição. E aí você vai extrapolando, pesquisando, exercitando e colocando esses referenciais estéticos na sua proposta de projeto, ok? Então aqui é só um exercício para a gente entender como nós podemos usar dos artifícios criativos, dos referenciais estéticos que nós já temos na história, acumulados na história da arte, por exemplo, na história da própria humanidade, que combinados com o nosso repertório criativo, usando das ferramentas que nós vimos ao longo dos nossos encontros, eu consigo pensar de forma criativa o meu projeto de design. E aí, independente da área de atuação, o exercício é o mesmo. Ampliar o repertório, estar em constante atualização, buscar sempre o conhecimento, inclusive de outras áreas, e sempre que possível, dar uma pausa também, porque isso vai fazer com que você consiga oxigenar seu cérebro, e aí você vai ter então um respiro para poder voltar posteriormente e exercitar de forma criativa os seus projetos, pensar de forma criativa os seus projetos. Aqui as nossas referências, espero que você tenha gostado e até breve.